Bom, gente, boa tarde. Como eu avisei, nós começamos agora esse projeto Saúde em Dia, que há 2 anos, quase 3, o Hospital Anchieta mantém de forma pioneira, que consiste em trazer especialistas aqui a cada 2 meses para falar de um tema que todos nós, ou muitos de nós, sentimos, vivenciamos ou enfrentamos. São vários os temas, desde dores lombares, dores crônicas, câncer, radiologia, tratamento, próstata, enfim. São muitos os temas que já passaram por aqui. Nessa edição, nós temos a especialista, a doutora Larissa Vilela, otorrinolaringologista, que é aquele médico que trata de ouvido, garganta, laringe, faringe, enfim. E nós vamos perguntar algumas coisas para elas, especialmente, até já teve uma pessoa que passou aqui e me pediu para falar de tontura. Esse projeto, ele é para a comunidade conhecer, perguntar. Nós temos um microfone aqui à disposição de vocês, que está com a nossa equipe de marketing, e nós temos as câmeras que estão filmando para veiculação no site do Hospital Anchieta, hospitalanchieta.com.br e monicanobrega.com.br. Ali a Lídia está com o microfone. Não tenham vergonha, ao invés da gente ir para o Google, vamos logo direto no Bom Médico. Então, doutora Larissa, bem-vinda, boa tarde. Otorrinolaringologia. Trata disso mesmo que eu falei? Isso mesmo, Mônica, perfeito. Obrigada pelo convite, né? É um prazer estar aqui. Vamos tentar responder algumas dúvidas. E o otorrino, que é o médico especialista para cuidar de tontura. Tá certinho. Pois é. E aí a gente vai começar. Uma senhora passou aqui, que me acompanhou na televisão há muito tempo, e ela disse: Mônica, um dia eu estava sentada e deu um barulho enorme no meu ouvido, uma dor muito grande, e eu tive labirintite. A labirintite é assim mesmo? É um barulho ou ela pode estar confundindo? Então, a labirintite é um termo que caiu no jargão popular. Então, qualquer tipo de tontura as pessoas referem como labirintite. Mas, na verdade, a labirintite é uma causa rara de tontura, não é o habitual. Provavelmente, o que ela teve na hora foi uma tontura tipo vertigem, que é uma tontura que roda tudo muito rápido, mas provavelmente não era um caso de labirintite. Na labirintite, ocorre uma infecção seríssima do ouvido, então drena a secreção purulenta, o paciente tem febre, é um quadro dramático, muitas vezes tem que até internar o paciente para conseguir estabilizar. Então, a grande maioria dos casos, graças a Deus, não é labirintite, que é um caso muito sério, e a gente acaba chamando qualquer tontura de labirintite. Então, é muitas vezes um nome errado que as pessoas usam. Alguém aqui já teve alguma tontura desse tipo, assim? Foi levantar, ficou tonta? Eu já tive. Agora, a labirintite, ela persiste? E essa vertigem, ela é só ocasional? Ou ela também pode ser frequente? Existem várias causas de tontura e de vertigem também, que é a tontura rotatória, existem várias causas. Existem causas que dão tonturas que duram segundos e também causas que dão tonturas que duram horas, às vezes dias, né? Por exemplo, a enxaqueca está muito relacionada à tontura e muitas vezes a tontura relacionada à enxaqueca tem duração de dias. Outra tontura, uma tontura que é causada por quando os cristais do labirinto saem da posição, que é a VPPB, é causada por causa uma vertigem de rápida duração, de segundos. Então, tem todo tipo de tontura, tanto as rápidas quanto as mais demoradas. Então, a gente pode dizer que ninguém sabe qual é o motivo da sua tontura, na verdade. Às vezes, uma gripe, né, pode estar congestionado, enfim. Mas é perigoso. O que fazer? Eu tenho um parente que foi entrar numa loja, teve uma tontura que teve que se sentar. Ele disse que se sentiu de cabeça para baixo. E o que fazer? Porque isso dá muita insegurança. Com certeza. Bom, então, assim, existem várias causas de tontura. Então, o otorrino é o médico que ele tem a maior prática na tontura e é o que vai tentar ajudar a achar alguma causa para o caso, né? Sempre quando vier uma tontura forte ou quando existir essa insegurança quanto ao equilíbrio, o orientado é a pessoa ter alguém do lado para se apoiar, né, caso necessário, ou logo que sentir, sentar-se, porque o risco de queda é muito grande, principalmente nos idosos. E a gente percebe que a tontura é uma grande causa de queda nos idosos que pode levar a uma série de problemas, né? Bom,
Quando a gente usa a piscina, a mar, agora mesmo a moçada que vai voltando da praia, muita gente volta com uma infecção, aquela dor de ouvido. Primeiro, tem muita gente que põe álcool para sair a água, tem gente que põe outras substâncias que eu fiquei sabendo ontem que eu posso falar? Pode, por favor. Eu ouvi ontem uma pessoa dizer que se colocar o próprio pipi resolve. Eu penso que infecciona, não sei. O que é mito, o que é verdade disso? Bom, então a orientação que a gente dá é que não coloque nada no ouvido. Nem álcool, muito menos outras coisas. Por exemplo, xixi, né? Não pode. Porque se a pessoa tiver alguma alteração no ouvido, isso pode causar uma destruição intensa da sua orelha. Então, não é aconselhável colocar nada, a não ser que o médico olhe, veja qual que é a causa e oriente direito o que vai ser colocado. Essa história do mar, criança, piscina, de férias, a água possibilita muito essa coisa da infecção do ouvido. A exposição à água de forma intensa, né, ou excessiva predispõe muito às otites, principalmente as otites externas, que são as infecções da pele do ouvido. Então, a gente percebe que no pronto-socorro mesmo, essa época de volta às aulas, é o tempo inteiro otite, principalmente quem foi para Caldas Novas, né? Água quente. Água quente e o dia inteiro na água predispõe demais às otites, é um fator de risco. E aí a orientação é, doeu, incomodou, procure o otorrino. Não tente usar receitas caseiras, porque muitas vezes pode piorar a situação. Mas quando vai mergulhar, tem alguma prevenção? Tipo algum protetor de ouvido? Então, existem os protetores auriculares que eles ajudam, caso a pessoa fosse expor de forma excessiva, passar o dia inteiro na água, e em quem tem predisposição a ter as otites, eles acabam ajudando sim, não teria problema usar. Mas numa pessoa saudável, que não tem nada, a gente acaba não indicando, sabe? Uhum. Geralmente vai incomodar quando o ouvido já está com algum problema. Ou um cerume excessivo, sabe? Quando já tem alguma alteração que predisponha. Cerume excessivo é cera no ouvido. Isso, a cera de ouvido. Mas excessivo. Vocês, otorrinos, falam que a gente não deve usar cotonete para limpar o... E o que fazer? Então, a produção de cera é totalmente variável de pessoa para pessoa. Tem pessoas que produzem pouquíssimo, somente uma quantidade adequada para manter um ambiente estável do ouvido, agora outras já produzem excessivamente. A orientação é não limpar, porque quando a gente vai tentar limpar em casa, a gente acaba piorando a situação, usando os cotonetes, que eles acabam empurrando mais a cera do que limpando, na verdade. Então, essas pessoas que têm uma cera em excesso, a orientação é procurar o seu otorrino para fazer essa limpeza de forma regular. E eu sou obrigada a ver o outro com o ouvido cheio de ar. Não, mas nem assim, de leve, não? Como a gente pode limpar o ouvido é com uma toalha, apenas na parte externa do ouvido. Parte interna, usar cotonete dentro do ouvido é um perigo. Quando a tosse persistente é sinal de perigo? A partir de 2 semanas de tosse. Lógico que quando ela é muito intensa, muitas vezes a gente procura ajuda até antes. Mas a partir de 2 semanas de tosse, a gente começa a ficar mais preocupado em tentar descobrir a causa. Porque geralmente os resfriados, as gripes simples, elas dão uma tosse que persistem por até 1 semana. Passou disso, já é bom procurar uma avaliação. E pode ser o quê? Nossa, é que mesma coisa da tontura. Existem muitas causas para tosse. Mas os mais graves? Os mais graves, alguma alteração pulmonar, uma pneumonia, por exemplo. Na área da otorrino, o mais comum de dar tosse crônica é a sinusite, é uma grande causa. Além disso, doença do refluxo. Quem tem refluxo, gastrite, é uma causa também muito importante de tosse. Tuberculose também? Tuberculose. Não é tão comum de acontecer, mas é uma coisa séria, que hoje em dia a gente está vendo que está tendo um aumento da incidência de tuberculose no nosso país, infelizmente. Então, tosse há mais de 2 semanas tem que procurar um médico para excluir essas outras causas. As principais doenças dessa área de especialidade, quais são? Alergia, dor de ouvido? Quais são as principais doenças que a senhora recebe como médica? Perfeito. Então, indo por partes, né, para ficar mais fácil, com relação ao ouvido, são as otites, que a grande população aí de risco são as crianças. Então, otite é uma coisa muito comum de a gente perceber no consultório. Consiste numa infecção do ouvido, pode ser tanto externa quanto da orelha média. E as crianças são o principal... o foco, né, das otites são as crianças.
Com relação ao nariz, a sinusite é realmente disparado, um dos principais e causa grande transtorno para as pessoas. E as rinites, principalmente as alérgicas, também têm um peso importantíssimo. Com relação à garganta, amidalites são as infecções das amígdalas, é super frequente no consultório. E com relação à voz, à laringe, existem várias causas, né, de rouquidão, entre elas calos, cistos, pólipos vocais. As principais alergias são os pós, ácaros, tapetes, são essas as principais? Sim, no consultório a gente percebe que a principal causa de alergia são os ácaros. O ácaro ele está presente na poeira doméstica, né? Então, a gente vivendo em Brasília é praticamente impossível não se expor à poeira. Então, quem tem essa sensibilidade, que é uma característica que a pessoa já nasce com ela, não é qualquer um que tem alergia. Geralmente tem questões genéticas associadas. Então, quem tem sensibilidade aqui em Brasília é um local propício para a pessoa desenvolver crises. Na seca, especialmente, e especialmente na seca. Agora, no tempo de chuva, a gente percebe que o paciente que tem alergia a mofos, a fungos, acaba sofrendo bastante, que aumenta a incidência dos fungos no meio em geral, né? Mas são as principais, o ácaro e os fungos. Doutora Larissa, há uma controvérsia, me parece, que eu sempre ouvi que não se deve fazer cirurgia de amígdala, especialmente em criança que tem dor de garganta recorrente, mas eu vejo que agora há uma indicação muito maior de cirurgia para retirar a amígdala. Afinal, tira-se ou não tira-se a amígdala de quem tem amidalite? A gente só faz alguma cirurgia caso realmente haja uma indicação. E a cirurgia é a última opção, com certeza. Para a gente indicar uma cirurgia de amígdala, por causa de infecções de repetições, existe um número que, a partir desse número, os estudos mostraram que os riscos de continuar tendo infecção são mais graves do que o risco de se submeter a uma cirurgia. E qual seria essa frequência? Então, está indicado uma cirurgia de amígdala caso a pessoa tenha mais de 7 infecções com uso de antibiótico durante 1 ano, ou 5 infecções durante 2 anos seguidos, né? 5 infecções por ano a cada ano, ou 3 infecções durante 3 anos, 3 infecções ao ano. Então, a partir desse número, os estudos mostraram que as chances de complicações, a chance de resistência bacteriana, a chance de você tomar um antibiótico que não faça mais efeito e isso dá uma situação mais grave, é bem superior ao risco que você teria se fosse submetido a uma cirurgia. Então, antigamente, era muito comum tirar a amígdala de todo mundo. A minha mãe, por exemplo, nunca teve nada e foi feita a amidalectomia nela. Mas eu agora, quer dizer, de 20 anos para cá, eu já ouvi médicos dizendo, vamos tirar. Ultimamente é que estão preservando mais. Hoje em dia a gente vê que só tira nesses casos para as infecções e a gente tenta sempre segurar o máximo possível. Porque, querendo ou não, é uma cirurgia, é uma anestesia geral, né, que você tem que tomar. A recuperação pós-operatória não é fácil, é uma cirurgia dolorosa. Dói muito. É bem dolorosa a cirurgia, a alimentação fica restrita por 10 dias. Então, todos esses fatores a gente tem que pesar bem com o paciente. Mas a melhor certeza vai ser com o convívio, né, com o paciente, o atendimento, a gente vai ter a certeza que realmente precisa ou não. Quais são as dicas assim que a senhora, você pode nos dar para manter uma boa respiração, uma boa voz, evitar a rouquidão? Eu, por exemplo, trabalho muito com voz, eu tenho que cuidar. Quais são as dicas que a gente... Mel com gengibre, nada disso funciona? Então, eu até que acredito nessas receitas caseiras. Eu acho que para voz não tem tanto problema. Mas existem algumas coisas que são realmente comprovadas. Primeiro, a ingesta hídrica. Então, a quantidade de água que você bebe por dia. Brasília é uma cidade extremamente seca, né, em muitos períodos. E aqui a gente fica exposto a variações de umidade, de temperatura muito grande. Então, a primeira coisa é beber muita água. No mínimo 2 a 3 litros de água por dia, sabe, Mônica? Seria o ideal. Porque até para você ter uma voz boa, a sua corda vocal tem que estar hidratada. Se não tiver, a voz não fica 100%. Então, esse é o primeiro ponto. Verdade. O segundo ponto é a questão de uma alimentação. A alimentação afeta até na nossa qualidade vocal. Porque se a gente começa a abusar de muito café, refrigerante, chocolate, pimenta, tudo isso predispõe a mais acidez no estômago. E isso acaba afetando a nossa laringe também, por consequência. Então, segundo é a alimentação.
O terceiro é para quem tem um uso de voz muito intenso, é bom procurar um otorrino, ver se não tem nenhuma alteração que possa ser auxiliada com uma fonoterapeuta. Sim. Então, esses são os principais cuidados: alimentação, hidratação e uma consulta com o otorrino para fazer um check-up, né, da sua laringe. Para quem chegou agora, nós estamos conversando com a doutora Larissa Vilela, que é otorrinolaringologista dentro desse projeto do Hospital Anchieta, que se chama Saúde em Dia, onde nós conversamos aqui com médicos especialistas e disponibilizamos na internet todos os vídeos para vocês com todas as dúvidas. E atendemos aqui as dúvidas. Quero agradecer e dar um beijo aqui ao pessoal que sempre manda um beijo, prestigia, está aqui, conhece a gente, é sempre muito bacana. Uma vez uma pessoa me disse que com o avião despressurizando rapidamente, ela sentiu uma dor, um zumbido e rompeu o tímpano. Isso procede? Com certeza. Lógico que é um caso extremo, né? Não acontece com todo mundo, não é comum, mas raramente pode acontecer. A gente chama isso de barotrauma. É um trauma da orelha média, aí caracterizado pela perfuração do tímpano, ocasionado por variações de pressão. Quando o avião desce muito rápido, principalmente na descida muito rápido, isso varia de acordo com o piloto, né? Pessoas que têm Espero que não seja o meu, nunca. Pessoas que têm uma sensibilidade da orelha média por uma má ventilação podem ter dor de ouvido intensa. O mais comum é a dor, uma dor intensa, um chiado, que isso demora alguns minutos a horas para passar. E em casos extremos, pode até romper o tímpano por tanta diferença de pressão. Mas romper o tímpano deixa as pessoas surdas depois. Sim, o tímpano é importante para transmitir o som para a orelha interna. A orelha média e a orelha interna. Quando a gente tem uma perfuração do tímpano, a gente já tem uma alteração nesse transporte, na condução. E isso gera um tipo de perda que é uma perda condutiva da audição. Por falar em audição, qual é o nível de barulho tolerável que a gente deve ter em casa? Porque na rua a gente já tem, né? Se você sair, prestar atenção, é ambulância, é britadeira, é grito, é enfim, tiro. Mas em casa, o que a gente deve preservar? Bom, em casa, o ideal é que você esteja exposto a um nível de intensidade sonora entre 30 e 40 decibéis no máximo. Isso é o quê? É uma televisão de uma intensidade moderada, sabe? Uma música de intensidade moderada. Barulhos muito intensos, acima de 60, 80 decibéis, se de forma prolongada a exposição, podem causar uma perda auditiva. E essa perda auditiva pelo ruído, muitas vezes, ela é irreversível. A gente não consegue revertê-la, muitas vezes. Então, é sempre aconselhável a gente tentar manter o mais baixo possível televisão, rádio, rádio do carro, né, na hora que a gente está dirigindo. E aí me lembrei da lei do silêncio aqui. Alguém é a favor da lei do silêncio? Alguém mora perto de bar, boate, lugar que faz barulho? Sim? Você mora? Silêncio. Porque as pessoas que moram do lado de boate, de casa de show, sofrem não somente com a questão de medo de perder a audição, mas de se irritar. Com certeza. Perder sono. Isso gera um estresse agudo no nosso organismo e, de forma crônica, pode causar uma série de alterações. Só para você ter uma ideia, Mônica, eu falei que o nível ideal da gente ser exposto durante o dia seria 40 decibéis, né? Numa boate, num show, numa festa, a gente pode ter intensidade sonora de até 130 decibéis. Ou seja, é uma coisa bem acima do que a gente considera adequado. E a gente tem até, por uma exposição única, um nível desse pode causar lesão na nossa orelha. O recém-nascido, ele tem uma audição mais sensível? Ou isso é gente que fica com excesso de cuidado? Não que seja mais sensível, sabe? Mas a cóclea dele já é formada igual a nossa desde o nascimento. Tá. Mas, lógico, vocês ficar expondo uma criança a barulho excessivo, isso gera uma certa... Até porque ela saiu de um silêncio, né? Vai absoluto. encarar isso aqui fora. Então, essa coisa de musiquinha baixa, falar baixo, mas nada de tirar o movimento da casa. Não. E o ideal é que a criança seja estimulada. A criança ficar o dia inteiro num quarto escuro não é o ideal, por mais que seja recém-nascido. Lógico que com moderação. O que a senhora sugere para a gente educar as crianças desde cedo na questão
de voz, de audição e ouvido? Bom, o que a gente percebe é que as crianças aprendem muito com a gente. Então, a primeira coisa é evitar falar alto com a criança, porque ela vai aprendendo. Ela nada mais faz do que ela vai imitando o que ela vai percebendo em casa. É. Então, primeira coisa, não falar muito alto. Os sons do ambiente que sejam mais a menos possível. Então, evitar a televisão muito alta, evitar sons muito altos. Só com essas medidas, a criança já vai se acostumando a falar mais baixo, a gostar de uma televisão mais baixa. Eu pego muitas crianças no consultório que a mãe, nossa, ela escuta a televisão alto demais, eu estou preocupada, ela não escuta, e ela escuta perfeitamente normal. Mas é só uma questão de hábito. E o problema é que, a longo prazo, essas exposições a sons intensos vão lesionando as nossas células do ouvido. E quando a criança tem um problema de ouvido, a gente não sabe, como é que a gente percebe? Bom, o sinal mais clássico é da televisão alta. Então, a primeira coisa que a mãe fala é que ela escuta a televisão muito alta, ou que a mãe chama e a criança não olha, ou que não responde. Muitas vezes é só uma desatenção, mas a gente tem que, com certeza, excluir uma perda auditiva. Em crianças que já estão em idade escolar, é comum a gente ver que não está indo bem, começa a tirar notas que são inferiores ao normal, né, do ideal para a criança. Então, são esses pequenos sinais que a gente tem que ficar prestando atenção, porque a criança não vai falar para você que não está escutando. Claro. Não fala. E pode ser reversível na maioria dos casos? A maioria dos casos de consultório, as perdas auditivas em crianças são reversíveis. A maioria, porque na maioria das vezes é por uma infecção que não cura do ouvido, ou por um problema de ventilação, por uma adenoide muito grande. Então, essas, que são a maioria, graças a Deus, são reversíveis. A adenoide, o que é? Bom, a adenoide ela faz parte do nosso tecido linfático, então todo mundo tem adenoide em algum momento da sua vida. Então, quando criança, todo mundo teve adenoide. Eu, você, doutora Rosa, todos nós tivemos. Ela faz assim como a amígdala, só que ela tem um crescimento diferente da amígdala. Ela começa a crescer por volta de 1, 2 anos, chega ao máximo de crescimento por volta dos 5, 6 anos de idade, e a partir de então ela vai começando a regredir. E ela regride de uma forma que no adulto ela desaparece. Então, por isso que nós adultos, no geral, não temos adenoide. O problema da adenoide é que em algumas crianças ela cresce de forma excessiva e ela causa uma obstrução do nariz por causa disso. Aí tem que fazer uma cirurgia. Muitas vezes sim. A maioria a gente consegue reverter com tratamento clínico, mas a que não consegue, a cirurgia é a opção. E o tal do desvio de septo? Ah, mas eu ronco porque eu tenho desvio de septo. Como é que é isso? A relação do ronco com o desvio de septo é um pouco questionável. A gente sabe que ele causa obstrução do nariz. Isso a gente não questiona. Mas uma coisa que é importante é que 60% das pessoas têm desvio de septo. Eu tenho um baita desvio de septo, mas eu respiro bem, eu não tenho nada. Porque eu não tenho rinite, eu não tenho outras complicações no nariz. Entendi. Então, a maioria das pessoas tem desvio de septo, só que o problema é nas pessoas que ele é excessivamente obstrutivo, ou naquelas que têm uma rinite associada, que tem uma adenoide. Aí, juntando várias coisas, causa uma alteração maior, causando, então, a obstrução do nariz. As pessoas que roncam, no geral, elas têm alguma alteração nasal que gere obstrução. Mas não é o septo o único culpado pelo ronco, existem outros fatores. E o septo, vamos só esclarecer geograficamente. Onde fica? Que é no nariz. Isso, é uma cartilagem que divide o nosso nariz ao meio. Então, é para ela ficar exatamente na metade, dividindo as duas fossas nasais. Mas por alterações no crescimento da face, que é difícil o nosso rosto crescer simetricamente, a gente sempre tem um lado diferente, e essas diferenças de força de crescimento geram um desvio de septo para um lado ou para o outro. Então, em vez de ele ser retinho, ele é mais para um lado, mais para cá. Entendi. Homens têm mais tontura, vamos dizer, que mulheres, ou isso independe? Não, a gente percebe nos estudos que a tontura é mais prevalente nas mulheres. Ah, meu Deus! Mas eu não sei se é porque as mulheres são mais cuidadosas e procuram um médico quando tem a tontura, talvez por isso é que os estudos mostram que é mais em mulher, ou se realmente é uma questão importante. Mas a gente sabe que as alterações hormonais são muito comuns como causa de tontura. Então, a mulher é submetida a variações hormonais intensas durante toda a sua vida. Então, só isso já justifica a tontura ser mais comum em mulheres. Gente. Toda mulher é mais premiada. Mais premiada. Temos algumas vantagens, né? Como diz uma
ginecologista amiga minha, a doutora Rosalie Rulli, que é especialista em inseminação artificial, ela diz, é porque nós somos muito complexas e eles são basiquinhos. Porque vocês são mais simples, entendeu, Jonathan? É isso. Para justificar o tanto de situação que a gente passa. Bem, a gente vai encerrando algumas perguntas, algumas sugestões estão sempre abertas. Toda a nossa gerência de marketing, qualidade, é a responsável pela operação toda aqui, pela produção desse maravilhoso trabalho. Quero dizer aos médicos daqui do Hospital Anchieta que esse momento é um momento de enaltecimento do seu nome, é o enaltecimento da sua profissão, da sua especialidade. Nós queremos aqui valorizar o médico que está aqui. Então, nós convidamos veementemente a todos que participem. São experiências interessantes, é uma divulgação que, na hora que entra na internet, ninguém sabe mais aonde para e não para. Então, nosso objetivo é esse, é dar oportunidade, trocar e nos privilegiarmos com informações tão importantes como essas da doutora Larissa, para quem eu peço uma salva de palmas, que a senhora é muito fofa. Muito obrigada a todos. Hospitalanchieta.com.br, monicanobrega.com.br. Valeu.